Maravilha. A gente vai entrar agora na nossa sessão para falar sobre Open Bank, né? Isso é uma coisa importante, né? A gente vai falar sobre Pix e registro de recebíveis, né? Dentro desse aspecto aí da transformação do mercado bancário e dos meios de pagamento, tá bom? Nessa sessão a gente vai ter alguns convidados especiais, né? Esses convidados especiais são pessoas aí, né, do mercado. A gente vai ter a diretora comercial de marketing da IAPay Pagamentos, o fundador e CEO da CERC, né, o Fernando. Vamos ter o Manuel, head da Capto Digital, daqui de São Paulo. Então a gente vai ter aí, cara, esse momento de trabalhar toda essa perspectiva do mercado e das perspectivas aí do aumento dos meios de pagamento. Enquanto isso, eu quero ouvir um pouquinho dos insights de vocês, eu quero ver aí no chat. Bota para mim, produção, insights que a gente teve aí do dia de hoje. Temos aí uma ideia de 10 mil, uma ideia de 100 mil. Quero ouvir aí enquanto a galera está entrando aqui. Ó, já vi que eles estão online aqui com a gente, legal, show de bola. Muito bom. Vamos ver um insight aí do chat e a gente já traz aqui. Pega aí, lê um insight aí do chat para mim, que a galera tirou, que a galera colocou no chat, vamos lá? Opa, show de bola, ali ó. Cuidar do cliente como quem cuida do filho. Muito bom, muito bom. Joaquim Neiva de Resende falou isso, ó. Ideia de 100 mil, ó. Cuidar do cliente como quem cuida de um filho. E aí, vocês concordam com isso? Show de bola, muito bom, muito bom. E agora a gente vai entrar no nosso painel para falar de Open Bank. Quem vai mediar esse painel é a Marina Coutinho, que é a nossa coordenadora aqui da Vindi de sucesso do cliente, tá bom? E como eu falei, a gente está aqui online já com a Natália Tukoff, diretora comercial de marketing da IAPay, o Fernando Fontes, o fundador e CEO da CERC, e estamos também com o Manuel Alexandre, o head da Capco Digital São Paulo. Legal? Com vocês aí, painel de Open Bank. Muito bom, obrigada pela palavra. Vocês me escutam bem? Tudo certo com a nossa conexão? Sim. Boa. Bom, prazer estar aqui com vocês. E aí, acho que para a gente começar, já vamos começar falando do queridinho, né? A gente teve o Pix, né, o lançamento do Pix nesse ano, e aí ele já foi reconhecido pela inovação, facilidade de uso, né? E aí, para vocês terem uma ideia, ele já movimentou 2,9 trilhões de reais. Mas, né, como nem tudo são flores, né, infelizmente o Brasil ele é conhecido por um alto número de golpes. Não especificamente falando aqui do Pix, mas golpes da internet como um todo, né, a gente está falando de 6 entre cada 10 usuários que já têm um histórico de fraude financeira nos últimos 12 meses. E aí, infelizmente, o Pix não ficou por fora dessa, né? E aí o Banco Central anunciou novas regras para aumentar a segurança, além de novas funcionalidades, como limitação por horário, saque e troco com Pix. E aí, queria ouvir de vocês quais que foram as principais vantagens que o Pix trouxe, né, para o mercado financeiro brasileiro e o que a gente pode esperar para os próximos meses. Olá, pessoal, boa tarde a todos. Se me permitem até começar essa discussão, até porque é algo que nós, que falamos diretamente também com os lojistas, estamos vivendo na pele, né? Apesar de todos esses dados e de toda a preocupação que gerando em torno do Pix com segurança, né? Quase 90 milhões de brasileiros já realizaram pelo menos uma transação via Pix. E eu considero um fator muito importante. Tem a questão de segurança e tem a questão de fraude. Ou seja, tudo que você citou, Marina, e tudo que a gente vê, está ligado muito à segurança, ou seja, não diretamente à fraude. O Banco Central mesmo ele divulgou os resultados de transações feitas com o Pix que estão sujeitas à fraude, e foi 0,001%. Se a gente comparar com o cartão de crédito, outro meio que a gente lidava sempre antes do Pix aí, essa proporção é de 1,5%, muito maior. Ou seja, quando eu falo segurança, é muito o que ocorre ali no usuário no momento da utilização.
O que a gente vê acontecendo, né, e que talvez seja uma tendência, é que as pessoas se preocupem muito daqui para frente como vão utilizar principalmente o dispositivo móvel que carrega uma série de informações importantes, confidenciais, informações bancárias, aplicativos de banco. Eu vejo várias pessoas que já estão deixando, por exemplo, de colocar os aplicativos de bancos todos no celular, né? E então é muito a preocupação de ter mais um canal, né? O assaltante agora ele não precisa fazer um sequestro relâmpago para passar nos caixas eletrônicos para fazer esse saque. Está muito mais fácil de ocorrer isso. Só que as fraudes ainda no Pix, óbvio, elas vão ocorrer, mas vão ocorrer pontuais. E, sinceramente, nós esperávamos ou estávamos preparados para que esse número pudesse nos assustar. E, por enquanto, está fácil de lidar, não fácil, mas está previsível lidar com isso. Natália, eu concordo muito com você no fundo, a gente tem um problema, né, de segurança, né, as pessoas se sentirem ou não seguras, né, mas isso é mínimo frente ao total de diferença no mercado que o Pix está fazendo, né, e o Pix efetivamente tem um potencial gigantesco de mudar ou alterar substancialmente o sistema financeiro brasileiro. O que eu falo a gente está muito avançado no Pix, especialmente em transações P2P, né? As pessoas estão transferindo dinheiro muito mais naturalmente. A gente vê que as gerações mais novas elas acabam pegando mais rápido que as mais velhas, mas mesmo assim todas as gerações estão de um ponto ou de outro entrando dentro do Pix. E a gente tem ainda um enorme potencial do Pix para suportar pequenos e médios negócios, e essa tendência já começou. A gente espera ela alavancar muito mais fortemente agora em 2022, em que a gente vai poder atender uma demanda do Banco Central de bancarização, de envolver mais as pessoas em pagamentos digitais, minimizar o uso de papel moeda, né, reduzir intermediários, isso do ponto de vista dos clientes finais e do ponto de vista dos pequenos negócios, médios negócios, pode fazer uma diferença sensível em relação a taxas, em relação à concorrência, em soluções, né, mais parametrizadas, personalizadas, oferecer uma melhor experiência para o cliente, e isso o Pix tem um potencial gigante. A gente vê fintechs e grandes bancos criando soluções belíssimas no mercado para isso. Com relação à segurança, desde essas últimas implantações do Banco Central, que a gente vê do horário e mesmo de poder bloquear uma transação, né, por segurança, existe um potencial gigantesco que os bancos e instituições financeiras já estão acostumados de utilizar os dados, de pessoas, para poder dar mais, uma vez que os bancos e instituições consigam fornecer uma garantia de segurança, uma percepção de segurança mais apurada, a gente espera que nada segure esse carro, né, que eu em alta velocidade, que é o Pix. Então, grandes diferenças estão para acontecer aqui. Eu queria só complementar, né, acho que está muito bem dito pela Natália, pelo Manuel, que eu acho que tem uma oportunidade gigantesca no mundo B2B, que é um mundo que os cartões de pagamento nunca conseguiram penetrar, né, e a indústria de pagamento sempre quis trazer alternativas para o B2B, e os cartões de pagamento que são tão bem resolvidos no mundo do B2C, no mundo das relações de consumo, nunca ocuparam o terreno do B2B. E o Pix tem a oportunidade de ocupar esse espaço, né? No B2B, o instrumento de pagamento mais usual é o boleto de pagamento, mas o boleto de pagamento ainda é visto como um produto muito bom para quem emite, mas com muitas reclamações por quem paga. Então, eu acho que tem uma oportunidade muito grande no B2B de se inovar com um instrumento de pagamento que pode eventualmente melhor atender os anseios do pagador, que muitas vezes precisa ajustar valores e datas e não vê essa flexibilidade no boleto,
mas que poderia ter uma condição mais flexível no Pix para se ajustar à realidade do B2B. Porque no B2B, muitas vezes o vencimento é função da entrega, é um prazo que é móvel. No B2B, o valor muitas vezes sofre alterações em função de qualidade e de performance. Então, acho que precisa haver uma evolução para que a gente tenha um instrumento de pagamento com as qualidades que o Pix vem mostrando ter no âmbito do varejo, que também consiga atender as cadeias produtivas fim a fim. Tá? Essa é a minha consideração complementar aqui em relação aos comentários anteriores. Falando sobre boleto, né, é muito bem colocado a diferença que faz parar, minimizar o uso de boleto em termos de processos internos, né? Os processos de trânsito de documentos, esse tipo de coisa, mesmo que receba por e-mail, mas é trânsito de e-mail, trânsito de documento, é um passo que o Pix pode trazer uma automatização bem interessante. Perfeito. E aí, até fazendo um gancho, né? A terceira fase aí do Open Bank, ela vai permitir que os usuários de Pix realizem pagamento por meio de aplicativos que não sejam necessariamente do banco, né? Então, isso abre frente aí também para varejistas e para outras utilizações através de redes sociais e tudo mais. A primeira fase dessa implementação, ela estava para o final de agosto e foi adiada agora para o final de outubro. E eu queria entender com vocês quais que são os impactos aí que a gente pode esperar dessa novidade e no dia a dia dos consumidores. Quem quer arriscar de começar? Quem quer? Eu posso começar aqui. Bom, eu acho que, sem dúvida, a gente tem... Eu gosto de uma frase que diz que o Open Banking, a gente muitas vezes superestima os benefícios no curtíssimo prazo e subestima os benefícios a longo prazo. Quer dizer, eu acho que muito do que a gente vai ter como experiência de consumidor, cliente de serviços financeiros, que vai ser proporcionado pelo Open Banking, a gente ainda não explorou com toda a profundidade que a gente vai ver no uso dessa nova perspectiva, né, que agora também está sendo repaginada para Open Finance, incluindo um conjunto maior de participantes nesse ecossistema. E a iniciação de pagamento, que é o tema aqui, é o primeiro escopo transacional do Open Banking brasileiro. Você tem toda a dinâmica de consulta e a primeira transação, de fato, é a iniciação de pagamento. E na medida em que você tem aplicativos que consigam te ajudar a gerir, né, as suas obrigações, os seus pagamentos, e que você consiga estabelecer recorrências, agendamentos, programações mais inteligentes do que aquelas que você consegue fazer hoje em dia, né, que sejam acionadas em função de eventos e outros gatilhos, eu acho que permitem com que você use o transacional de uma instituição que funciona muito bem, né? Você ter uma instituição de pagamento ou uma instituição financeira que te atende bem do ponto de vista transacional, mas do ponto de vista de gestão financeira, não tem uma solução adequada para o seu perfil, né? Para o seu, seja você uma pessoa física administrando as suas próprias contas, seja você um microempreendedor ou um empreendedor que precisa cuidar das contas da sua empresa. E você poder utilizar o melhor do ponto de vista de experiência de usuário, combinado a um transacional que tem uma estrutura de custo ou que tem outros serviços de cash management que você utilize onde está o seu recurso disponível, é algo que nos leva para um sistema financeiro distribuído, onde o consumidor possa usar o que há de melhor em cada instituição e não ter que fazer uma compra verticalizada como a gente fazia até então. Quer dizer, eu tenho que usar tudo que esse banco oferece porque eu não consigo desacoplar funcionalidades transacionais de gerenciais. E agora você vai poder ter o gerencial num aplicativo, o transacional numa outra instituição e explorar o melhor que cada um consegue prover do ponto de vista da experiência do usuário. Eu estimo que a gente talvez não capture isso de partida, porque eu acho que tem um aculturamento diferente do Pix, que é muito mais fácil da sociedade assimilar, é uma transação começo e fim, mas eu acho que a longo prazo os benefícios são gigantescos e uma transformação também na indústria e na oferta de serviços financeiros que a gente ainda não consegue mensurar. Eu, inclusive, Fernando, Manuel, eu fiquei pensando muito sobre esse tema nessas últimas semanas, né? Eu gosto de discutir alguns temas que são desafiantes e que, principalmente a priori, quando a gente pensa neles,
ele é de fato uma possível ameaça até para os intermediadores de pagamento ou para as instituições financeiras aí que aplicam o Pix, numa modalidade onde a gente vê as PISPs, né, aí se expandindo. E é claro, o mercado financeiro ele se reinventa a todo momento e o consumidor final tem lojista, né, tem varejista para todo tipo de serviço oferecido. Entretanto, a dificuldade talvez até de uma implementação, né, direta de um meio de pagamento pode levar com que muitos ou varejistas, deliveries, redes sociais que queiram fazer diretamente essa adesão do Pix desistam e deixem a cargo das próprias instituições financeiras mesmo. E isso seria, obviamente, quando isso acontecer, é um ganho gigantesco para o usuário final, porque a gente prevê uma diminuição do atrito. Ainda a transação com Pix, mesmo que integrada a um checkout, ela não é totalmente fluida ainda, né? Você tem que parar, escanear o QR Code ou colar a linha digitável. Entretanto, a minha preocupação muito grande a respeito disso, a gente pensa, olha, o Pix, ele é uma verdade, ele foi aceito pelo usuário, ele funciona, é um sucesso, funciona muito bem. Ele, exigindo um pré-cadastro de um banco para que o usuário utilize e faça essa transação bancária em outro canal que não seja diretamente o banco, não corre risco de a gente ter um cenário similar ao que ocorreu ou que ocorre com a transferência eletrônica de fundos ou com o débito online, que acaba tendo uma conversão que na prática é pior do que o boleto? É uma pergunta para É, vocês que foi tão longa e eu só fiz no final. eu acho que concordo com você e é um risco, e é por isso que eu queria colocar a importância da jornada, né? No fundo, a gente fala muito de jornada, mas jornada por si só é a diferença de um método ser ou não bem sucedido. Então, o Pix, ele integrado com o Open Banking, ele tem um potencial gigantesco de minimizar atritos na jornada de pagamento. Então, no fundo, você imagina que o Pix poderia ser usado de maneira muito similar a cartões de crédito e débito cadastrados, uma coisa que facilitaria muito a jornada de checkout do cliente. Porém, isso pressiona muito os provedores de serviço, né, os vendedores, né, a terem experiências fluídas nessa jornada. Né? Então, a gente está falando de, por exemplo, de varejistas com aplicativos em que ele vai poder pagar ou não direto no caixa, no checkout com Pix, dependendo de como essa jornada for montada, e isso pode tirar todas as vantagens que se tem do processo do Pix. Então, a criação de uma jornada fluida, aproveitando o benefício que o Open Banking traz e dando segurança para o cliente, é a razão pela qual o Pix poderia ser um canal de inclusão muito forte no Brasil, de inclusão de pessoas que hoje não têm acesso a crédito, né, muito crédito, não têm acesso a cartões de crédito, e elas podem ter um meio de pagamento similar, né, elas podem ser incluídas em novas formas de pagamento, desde que os provedores, as lojas, os lojistas, as soluções possam ser fáceis o suficiente para ser uma jornada compreensível e que no final dê segurança para o usuário que aquilo é seguro. Então, de novo, segurança, percepção de segurança é a chave para o sucesso que a gente tem acompanhado no mundo inteiro de pagamentos instantâneos e efetivamente de Open Banking. Muito bom. Eu recebi agora uma pergunta, até já puxando o pessoal do chat, aproveitando que a gente está puxando o assunto de Pix, que é uma pergunta do Jonathan.
E ele perguntou aqui, ó, Pix garantido e Pix débito automático. Quando? O Pix, o débito automático, na verdade, hoje você já pode, né, agendar, algumas instituições já lançaram, né, desde setembro, você poder agendar um Pix para o futuro, isso é super bacana. Repara que o Pix ele está indo numa jornada que ele começou razoavelmente limitado, ele foi crescendo muito, mas ele está crescendo por quê? Porque ele está estudando, o Banco Central está estudando as formas que o brasileiro utiliza para fazer pagamentos. E uma das formas que efetivamente o brasileiro utiliza muito para fazer pagamento é parcelado. E aí que entra o Pix garantido, porque o Pix garantido ele vai permitir que o cliente parcele as suas compras e que o lojista receba tudo isso de uma única vez, como se isso fosse uma transação de um cartão de crédito, por exemplo. Isso aqui de uma maneira até mais fluida. Então, nesse sentido, o Pix garantido que está previsto para começo de 2022, pela agenda do Banco Central, ele de novo, ele com uma jornada bem montada, ele vai poder favorecer tanto clientes quanto lojistas, para que eles possam passar a oferecer mais uma forma de pagamento fácil e dessa vez muito mais permeada, né, para os novos clientes. A gente tem visto na Capco muito uma importância de se observar muito essa nova geração de clientes que está entrando no mercado, né? Eu acabei de sair de uma palestra eu dei uma palestra sobre seguros, em que essa parcela de 20, 25 anos, 30 anos, eles têm uma maneira de fechar negócio, de observar o mundo bem diferente das outras gerações. Então, muitos deles não usam cartão, não tem interesse em usar nem cartão, usam celular. Então, nesse sentido, o Pix e o Pix garantido, eles vão poder efetivamente permitir que esse grupo de pessoas possa ter uma forma de pagamento fluida, rápida, fácil, e que os lojistas ganhem por poder ter uma população enorme de clientes que antes não tinham esse acesso, mas poder vender parcelado, com segurança. Beleza. Alguém quer complementar? Ou posso seguir aqui, que a gente já está recebendo várias perguntas. Fica aí também o convite, né? O Jonathan acabou de mandar uma pergunta. Se vocês já estiverem pensando em algumas coisas, surgindo dúvidas, manda aqui no chat que a gente vai respondendo. Então, seguindo Além aqui, disso, a gente tem outro. Pode ir. Além dessas inovações, além dessas previsões, né, na agenda do Banco Central, ainda tem o PIX-SAC, PIX-Troco, ainda previsto para esse ano, que são modalidades que entendo que batem direto aí com, inclusive, serviços oferecidos pelo Banco 24 horas, né? A gente começa a ter maiores possibilidades, né, não ficar presos às questões das unidades espalhadas aí pelo Brasil. Qualquer estabelecimento pode ser um banco 24 horas, pode oferecer esse mesmo serviço. Então, realmente é uma democratização como nunca se viu antes. E a gente até comentou, né, agora há pouco, né, que para muitas pessoas os ganhos e impactos do Open Bank eles ainda não são muito tangíveis. Para a gente aqui é muita novidade, né? Mas quando a gente olha para o mercado de fora, a gente já tem alguns países que servem de exemplo por já implementar sistemas similares, né? Então a gente está falando de Reino Unido, Singapura, Austrália, dá até para puxar aí a União Europeia. E aí queria ver com vocês se a gente tem alguns insights de aprendizados que essas experiências dos outros países podem trazer para a gente. Eu acho que sim. tem horas. Manda ver. Deixa eu só começar, acho que a consideração que eu queria fazer só, Manuel, é que tem horas que é bom chegar depois na festa, né? Porque já houve aprendizado da implantação do Open Banking em outros países e o Banco Central não apenas, eu acho que ele incorporou, como ele também aumentou o nível de ambição,
né, do que se pretendia implantar nos outros países, já que ele já viu coisas que funcionaram bem ou não funcionaram bem e subiu a barra, né, de ir além do objetivo que talvez outros países pioneiros estabeleceram para esse projeto, né. Então, eu acho que a gente até deve fazer comparações, mas eu acho que ao mesmo tempo, a minha expectativa é de que o impacto no Brasil seja sensivelmente maior, não apenas porque o escopo que foi definido para cá é muito mais amplo, mas também porque o sistema financeiro brasileiro tem uma característica muito particular de concentração, né, que pode fazer com que a dinâmica de mercado aqui sofra uma alteração importante em função dessa abertura, né, dessas interfaces, e que nivela um pouco mais o campo de jogo, né. Eu hoje sou cliente de uma instituição há 10 anos, 20 anos, 30 anos, ela sabe tudo a meu respeito, né. Se eu for abrir conta numa outra instituição, tem um desincentivo, porque eu vou ter que começar a minha vida toda de novo, ele não sabe quem eu sou, até ele aprender quem eu sou, vai passar um bocado de tempo. O que está se criando aqui é uma inversão, no sentido de que os dados, né, passam a pertencer ao titular, né, do paradigma Open Banking LGPD, e, portanto, o conhecimento a meu respeito é meu, não é da instituição com quem eu tinha relacionamento. E isso me permite abrir um relacionamento novo. Portanto, eu acho que o mundo se torna mais portátil. Eu me torno mais portátil, não apenas no âmbito da portabilidade do meu relacionamento de uma para outra instituição em função do conhecimento histórico que aquela instituição inicial tinha comigo, mas também a portabilidade que deve vir no Open Banking brasileiro das operações de crédito que eu realizei em condições que eventualmente agora já posso recontratar com uma outra instituição em taxas, prazos e garantias que me sejam mais adequadas. Então, eu acho que a gente faz com que a mobilidade que se ganha no mercado bancário seja muito inovadora e acho que muito além do que se concebeu para a implantação do Open Banking em outros países. Passo aqui para o Manuel, só queria fazer esse comentário. Não, é isso aí, e eu sempre falo, né? A Capco tem escritório nos 4 continentes, mas o sistema brasileiro financeiro ele talvez o mais avançado do mundo, ou um dos mais avançados do mundo. A gente não perde em tecnologia para absolutamente ninguém. E por outro lado, o povo brasileiro, né, a população brasileira, ela abraça muito rápido mudanças, né, e ela está muito aberta ao uso de novidades. Então, para vocês terem noção, eu já falei isso algumas vezes, a biometria aqui no Brasil surgiu 10 anos antes do que a biometria nos Estados Unidos. Imagina só, tudo bem que a gente tem os problemas de segurança aqui, mas essa tecnologia de utilizar biometria em transações bancárias, tokenização, todo esse tipo de coisa, aqui foi um berço de novas soluções e soluções que efetivamente são fáceis e intuitivas aqui para o mercado. Então, houve um aprendizado muito grande. A gente tem que ter muito orgulho do nosso sistema financeiro. E outra coisa que eu queria falar, efetivamente, do Open Banking. No Brasil, o Open Banking tem um potencial enorme, não só por causa, como se falou, das lições aprendidas, que é absolutamente fenomenal, né? Mas e também do trabalho do Banco Central em acrescentar o melhor, né, de várias partes do mundo e adaptando e não simplesmente tirando xerox de algumas regulamentações, mas criando uma regulamentação muito alinhada com o mercado brasileiro. Mas a gente tem um mercado que está ansioso por Open Banking e tão ansioso que, se você for olhar no mercado hoje, já tem soluções antes da regulamentação de Open Banking, soluções que têm conceitos por trás de Open Banking, de integração entre vários provedores. O mercado brasileiro ele é tão sedento por esse tipo de novidade que a gente queimou até a largada, né? Então, o Banco Central está regulamentando, mas as empresas já estão criando soluções faz tempo em que para permitir os benefícios do próprio Open Banking para a população que venha mais rápido. Eu vejo o Open Banking que ele realmente vai ter um período de aprendizado, porque ele é um conceito difícil de explicar em algumas coisas. Quando se fala Open Banking, a maior parte da população não sabe o que é,
mais os bancos vão resolver muito isso, mas o que a gente vê efetivamente de aprendizado em relação, especialmente o Reino Unido, né, é o esforço e a demanda das instituições financeiras, o foco que elas devem ter e a mudança de mentalidade para poder ser bem-sucedidas no Open Banking. O Open Banking, o sucesso do Open Banking e aí o sucesso do futuro do sistema financeiro, ele requer mudança, muitas vezes, de modelos de negócio, né? Essas integrações entre várias empresas, elas pressupõem mudanças estratégicas em como as empresas buscam, inclusive, serem remuneradas. E a gente viu dezenas de exemplos de insucesso em outros países do mundo, onde instituições que não estavam dispostas a mudar o mindset delas, de implantar o Open Bank só por implantar. E aí, nesse sentido, elas acabam sendo deglutidas, né, pelo mercado, por um mercado mais sedento e que está vendo uma mudança de modelo de negócio que o Open Banking traz. Então, nesse sentido, eu diria que como grande aprendizado teria que a necessidade das instituições financeiras se prepararem, fazerem um planejamento, um esforço interno das mudanças que vão ser necessárias, um redesenho das soluções que hoje elas têm para que possam oferecer uma boa jornada para o cliente, um treinamento dos funcionários sobre o potencial do Open Banking, né? E um trabalho muito forte de gestão de dados. Dados, todo mundo pode acompanhar como nossos dados pessoais, efetivamente estão circulando, né? E eles são importantes para uma criação de produtos mais personalizados, produtos mais adequados. Hoje, as pessoas não estão mais abertas a produtos genéricos, né? Elas querem produtos personalizados. Então, a gente também viu como um grande aprendizado a necessidade e a obrigação que as empresas têm de consumir essas informações que vão vir para elas pelo Open Banking e aproveitar elas ao máximo, usando algoritmos, machine learning, tudo que elas têm efetivamente para poder identificar o perfil dos clientes e poder devolver esse aprendizado em valor para o próprio cliente. E aí, nesse sentido, o ciclo está fechado, o cliente entende o valor e aí torna o próprio sistema um sucesso. O grande percalço é instituições financeiras, algumas instituições financeiras não abraçarem o Open Banking com a importância que ele tem, deixarem para um segundo momento ou começarem lento para ver o que dá, e elas podem efetivamente serem deixadas para trás. Então, é isso que a gente está observando, especialmente no Reino Unido e na Europa. E observar a questão dos cuidados e no controle no que diz respeito à governança, né? Tanto a Austrália como o Reino Unido, que são exemplos que o Brasil mira muito. O Reino Unido já há mais de 3 anos começou o processo e vem dando super certo, e a Austrália mais ou menos ali seguido conosco, mas muito olhando o empoderamento de dados, não somente dados bancários, mas dados de diversos setores, né? Como energia, né, e como telecom também, e como isso pode ser usado colocando o consumidor como centro, né, o consumidor final como centro como centro desse processo todo, como mais beneficiado. Legal. E aí, puxando agora para a gente falar um pouquinho sobre o registro de recebíveis, em junho de 2021, a gente deu início a essa possibilidade, né, de negociação dos recebíveis de cartão. E aí, o objetivo dessa novidade era proporcionar uma redução no spread, né, e aumentar o volume de operações do segundo de micro e pequenas empresas. E aí, as 3 registradoras de recebíveis, elas movimentaram 2,1 milhões de contratos com sucesso nos primeiros 15 dias de setembro. E aí, como é uma pauta muito nova também, né, falar de registro de recebíveis, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre quais são os principais benefícios que vem com essa mudança, tanto para consumidor quanto para empreendedor. E aí, queria ver se o Manuel começa essa resposta para a gente. Não, vamos lá, né? Assim, o que eu vejo, eu não vou, né, nem passar, a gente tem
o Fernando aqui e todo mundo muito mais alinhado, mas o que a gente observa efetivamente do registro dos recebíveis é uma mudança na própria forma de fazer negócios, né? O que eu queria destacar aqui nesse ponto é como as empresas elas precisam não olhar essas novos benefícios de uma maneira por fora, mas integrar isso dentro dos próprios processos internos e repensar muito que formas que elas podem ganhar, não claramente óbvias, mas que formas elas podem ganhar na cadeia como um todo. O que a gente vê efetivamente são empresas de sucesso que elas não utilizam só um ponto, mas todos esses pontos que a gente tem falado aqui para repensar a experiência do negócio delas. Então, essa é a dica que a gente dá por aqui. Eu faço um complemento que eu acho que a principal, o principal ganho para a sociedade, tanto do lado do empresário quanto do lado do consumidor, é que nós tínhamos há 10 anos, basicamente, um canal para a maior parte do comércio, que era o balcão da loja, né? Então você tinha o meio físico como principal mecanismo de distribuição do seu produto. E você tinha poucas empresas, basicamente duas lá atrás, que faziam captura de cartão de pagamento. Você tinha VisaNet e Redcard, e portanto você tinha um balcão com duas máquinas em cima, até porque seguro morreu de velho, e também porque no passado você tinha a situação onde Visa só passava na VisaNet, Credicard passava na Redcard, e aí o mercado foi ganhando uma outra configuração, principalmente depois das alterações legais que aconteceram na indústria de pagamentos, o Banco Central se tornando a agência reguladora de meios de pagamento no Brasil formalmente, você mudou o ambiente competitivo e mudou o comportamento do consumidor, né? Então, o consumidor hoje ele quer comprar pelo aplicativo, ele quer comprar no marketplace, né? Ele quer comprar de diferentes formas, né? O mundo hoje é omnichannel. E em todos esses lugares você precisa aceitar um meio de pagamento. Você precisa aceitar uma moeda eletrônica de uma wallet, você precisa aceitar um QR Code, você precisa aceitar uma aproximação com o celular NFC, você precisa capturar um cartão físico com chip, com tarja. Então, você tem uma diversidade muito grande de alternativas. E até pouco tempo, elas aconteciam em renúncia de possibilidades de crédito e capital de giro que você poderia ter, né? Então, o que acabou acontecendo é que, ao longo dessa evolução dos meios de pagamento dos canais, o que o varejista perdeu? Mobilidade do ponto de vista do crédito. Porque eu me lembro que uma determinada empresa estrangeira veio para o Brasil, montou uma operação de cartões, de adquirência, né, de maquininha, e ela enfrentou a seguinte dificuldade: ela conseguia vender a maquininha dela porque o produto dela era muito bom de adquirência, mas quando o varejista começava a usar aquela maquininha, a agenda de recebíveis dele não aparecia mais no banco de relacionamento dele, porque aquela era uma maquininha de uma empresa estrangeira, aqui aquela instituição financeira não tinha acesso mais à agenda. E aí aquele varejista cortavam o crédito dele, acreditando que ele estava perdendo venda, quando na verdade ele estava passando cartão em outra máquina. Essa empresa estrangeira foi embora do Brasil. Apesar de ser uma empresa muito grande lá fora, ela foi embora, vendeu a operação do Brasil e foi embora. Porque cada vez que ela botava uma máquina num varejista, passava algumas semanas, o cara ligava e falava: pode vir buscar esse negócio de volta, porque o banco com quem eu tenho crédito está cortando o meu crédito, porque ele não consegue enxergar a agenda de recebíveis que eu tenho na sua maquininha. Então eu não quero mais essa maquininha, pode buscar essa maquininha de volta. Então o que acabava acontecendo? Escolher o mecanismo de captura online ou físico interferia na capacidade do comerciante de obter crédito bancário, na capacidade do comerciante de obter capital de giro e de financiar a operação dele. E o registro, o que é o registro, na verdade? É a centralização das informações de todas essas estruturas e entidades. O aplicativo de restaurante, junto com a máquina física do balcão da pizzaria, né, junto com o marketplace, tudo isso capturou alguma transação de pagamento relativa a um determinado estabelecimento, né, aquele seller do marketplace, aquele merchant de uma adquirente, tudo aquilo vai para um banco de dados único.
E esse varejista pode usar esse recebível para oferecer em garantia a qualquer instituição do relacionamento dele. Então, está muito relacionado ao tema do Open Banking, que é conectividade, né? E, ao mesmo tempo, flexibilidade para você escolher adquirência, canal e crédito com quem tem a melhor oferta. Acho que no final do dia, o admirável mundo novo, um sistema financeiro distribuído, onde eu gosto de pagar por essa instituição, mas eu gosto de tomar crédito com aquela e eu gosto de fazer investimento com essa outra. Esse sistema financeiro distribuído que o brasileiro está aprendendo a lidar hoje em dia, ele também vem no âmbito dos recebíveis viabilizar com que eu gosto desta maquininha, eu gosto de vender por este aplicativo, eu gosto de usar esse marketplace, mas eu gosto de tomar crédito com esse banco. E essas coisas não são mais acopladas, elas agora podem ser contratadas e usufruídas de uma maneira muito mais flexível. Perfeito. E, Fernando, até puxando aí para o nosso tema central aqui do evento, né, que é recorrência, queria que você falasse um pouquinho, por exemplo, a gente tem o registro de recebível da transação quando ela é processada, né? Como que fica para quem vende via recorrência, assinatura, mensalidade, conseguir fazer uma negociação em cima disso de uma transação que não foi processada? Dá para entender uma previsão com base no churn, com base no histórico de faturamento? Isso é que é bacana. Com a centralização do registro, o primeiro ganho que se tem é que não importa em que canal houve uma captura no passado, todos esses dados estão disponíveis para que quem vai aprovar crédito para uma empresa que, por exemplo, vende com recorrência, vai poder analisar todas as vendas históricas dos últimos meses e entender sazonalidades, crescimento e todas as características daquele perfil daquela empresa, daquele empreendedor. Isso porque não importa o canal, não importa quem capturou, não importa o mecanismo, aquilo vai estar dentro do banco de dados e, mediante a autorização, mediante o consentimento desse empreendedor, qualquer terceiro pode acessar essa informação. Agora, se eu tenho a capacidade de construir garantia sobre esses recebíveis nessa nova dinâmica do registro, como eu faço uma garantia num cartório, por exemplo, para um imóvel, ou no Detran para dar o meu carro em garantia, eu também posso constituir garantia sobre recebíveis futuros. Então, a grande inovação do Banco Central no registro é que eu não sei exatamente quanto vai haver de vendas de uma empresa, por exemplo, que trabalha com recorrência. Eu não sei exatamente quanto ela vai vender em março do ano que vem. Mas eu tenho uma ideia, eu tenho um cheiro, com base no histórico de vendas que ela apresenta, com os dados que eu consigo na registradora. Então, eu posso fazer uma negociação com ela e garantir a minha preferência sobre esses recebíveis futuros, né, que o mercado chama de fumaça. Então, eu consigo pegar recebíveis futuros em garantia porque eu sei algumas coisas sobre eles. Por exemplo, vai ter transação da bandeira Mastercard, suponho, porque metade dos brasileiros tem um Mastercard no bolso. Vai ter captura de transação no dia 15 de março, porque tem venda todo dia. Então, há atributos dos recebíveis, como data de liquidação, como arranjo de pagamento, que podem ser especificados em contrato para se obter crédito de longo prazo usando aqueles recebíveis, mesmo que eles ainda não existam. Então, isso leva a recorrência a um status de quase parcelado. Né? Porque o parcelado tem uma previsibilidade muito grande, porque eu vendi em 12 vezes, vai ter 12 parcelas para eu receber na minha loja nos próximos 12 meses. Eu não sou uma empresa de venda parcelada, eu sou uma empresa de recorrência. Eu não tenho 12 parcelas para receber, mas eu tenho um histórico dos últimos 12 meses que mostra que os meus clientes me pagam nesse dia esse valor com bastante regularidade. O meu comportamento vai ser visto no sistema de registro e vai me dar a capacidade de tomar crédito em condições mais favoráveis para um negócio de recorrência onde a previsibilidade é muito maior do que num comércio tradicional mais sazonal. Perfeito. Gente, eu acho que daria assunto para a gente ficar falando aqui por muito mais tempo. Inclusive, Vinde, vamos organizar um fórum fora aqui do Recorrência para continuar falando. Não consegui atender as perguntas todas do público, nem do roteiro. Então, assim, tinha muito mais coisa para a gente falar. Quero, por hora, agradecer muito a participação de vocês. Se possível, de vocês já se despedirem, deixando um contato, já que a gente não conseguiu atender todo mundo, aí eles conseguem procurar por vocês.
Vou começar aqui. Então, do meu lado, quem tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, ou precise de algum apoio em algum assunto relacionado a registro, a CERC está à disposição. A gente tem um e-mail que é produtos_clientes@cerc.inf.br, tá? Então, quem tiver interesse em entrar em contato com a CERC, pode mandar um e-mail para a gente. Agradeço muito a Vindi pela organização desse evento e aproveito para cumprimentar a Natália e o Manuel aqui pela divisão aqui do painel. Mandar um abraço para todos aí. Obrigada, agradeço a vocês por essa oportunidade nessa tarde. O meu contato de e-mail é natalia.tukoff, tukoff@iapei.com.br. Ou no site da IAPEI também o lojista pode entrar em contato conosco, nos canais de atendimento e nos canais de acionamento do time comercial. Queria agradecer a todos aqui, agradecer a Vindi pelo convite. Sistema financeiro é algo que eu vivo minha vida inteira e adoro. Então, se qualquer pessoa que tiver alguma dúvida, quiser conversar, bater um papo, pode mandar um correio para mim, manuel.silva@capco.com. Eu vou ter um super prazer em conversar com todos vocês e agradecer a todos aqui por estarem presentes e vendo um assunto que move o mundo, né? Move o Brasil e acho que tem um enorme potencial de mudar o jeito como a gente vive, não só agora, como no futuro também. Combinado. Mais uma vez, obrigada, gente. Agora, passar a palavra para o Pedro. Não briga comigo, a gente atrasou, mas assim, é um assunto super relevante e tem muita pauta. Então, fica com vocês aí, o Pedro. Obrigada.